Lembre-se, boazinha você já sabe ser. Agora tem que evoluir. Uma coisa é ser boa, outra coisa é ser totó. Cresça! Conhece alguém que precisa de ouvir estas verdades? E se lhe oferecesse uma consulta de astrologia comigo? Aproveita a promoção, compra 2, leva 3. Não acreditas? É verdade. Compra as 2 consultas e eu ofereço-te a terceira. Não percas esta oportunidade com consultas desde 20€. Mas atenção, esta promoção só é válida para todas as compras que forem efetuadas até ao dia 5 de dezembro. Aproveita! Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Cá estou eu para mais um Conselhos Astrais e desta vez vamos falar sobre o planeta Neptuno. Isto porque esta semana, no dia 25 de novembro, o Neptuno ficou direto, ou seja, começou a andar para a frente, na nossa perspectiva, da Terra para o céu. E quando um planeta fica direto, ele fica mais forte e nós sentimos mais a influência dele. E eu senti esta influência e por isso resolvi explorar um pouco mais esta ideia do Neptuno e o que é que ele anda aqui a fazer e vai estar a fazer também. E percebi aqui algumas coisas muito interessantes que ele vai fazer ainda este ano, mas também, principalmente, vai fazer no próximo ano. E resolvi partilhar isto com vocês para que vocês possam utilizar bem estas explicações que eu vos vou dar e quando estiverem a passar por esta influência do Neptuno, saberem o que fazer ou como reagir às experiências que ele vos vai dar, ok? Então, o importante é percebermos isto. Neptuno tem a ver com a intuição. O Neptuno tem a ver com tudo o que não é racional, com tudo o que não é explicável. E neste caso aqui, a intuição, ou no caso, pode ser um pouco o lado mais esotérico, ou mesmo até os sonhos, ou as nossas expectativas, estão colocadas aqui neste local do não racional. E por isso é que se diz muitas vezes que o Neptuno tem a ver com os nossos sonhos, com aquilo que nós queremos na nossa vida, com as nossas expectativas em termos de vida, mas que normalmente estão posicionadas para um determinado assunto dependendo do nosso mapa astral, dependendo do sítio onde o Neptuno calha e também a constelação de Peixes, que é a regente, ou neste caso o Neptuno rege a constelação de Peixes. E o que acontece é que neste momento, e desde 2011 e até 2026, porque o Neptuno anda muito devagarinho, ele está a passar exatamente em cima da sua própria constelação, que é a constelação de Peixes, o que significa que nós ficamos ainda mais sensíveis, ainda mais intuitivos, ainda mais com capacidade de sonhar, de fantasiar, de trazer à tona o nosso lado mais sensível e às vezes até artístico que existe dentro de nós, ok? E isto é tudo muito bonito, porque podemos sonhar, podemos ter grandes expectativas, podemos tudo coisas muito mais que não são explicáveis e racionais, mas temos de ter algum cuidado porque se nós estivermos com os pés fora da terra, se nós estivermos a voar alto demais, também a queda pode ser maior, ok? Então, para vos explicar melhor esta energia do Peixe e do Neptuno, eu lembrei-me de uma música que eu gosto imenso, que é muito bonita, que chama-se I Dreamed a Dream, Eu Sonhei um Sonho, que faz parte do filme Les Misérables, que é um filme muito puxado, mas que também é muito bonito. Ela foi composta por um senhor, eu escrevi aqui porque eu nem sequer sabia o nome, Claude Michel Schoenberg, ok? Mas ela faz parte do filme do Les Misérables. E é exatamente esta música, ela reporta bem esta passagem ou estes vários momentos do Neptuno na nossa vida. Principalmente 2 momentos, que é o momento da ilusão e o momento da desilusão, que é quando nós estávamos a sonhar alto demais e depois as coisas não correram como nós estávamos à espera que iriam correr. Nós estávamos sensíveis demais a pensar que aquilo poderia ir por ali, com as nossas fantasias, com as nossas expectativas e sonhos e depois, afinal, a coisa não correu como nós estávamos a pensar, ok? Então, são estas 2 partes que esta música mostra e, por exemplo, vou-vos apenas falar de uma parte. Logo no começo, a música diz assim: Eu sonhei um sonho há algum tempo, onde a esperança era alta e valia a pena viver. Eu sonhei que o amor nunca morreria e que o Deus perdoaria. Okay? E depois continua assim pelo resto da música a dizer tudo coisas bonitas. Eu sonhei que estaria feliz da vida, que tudo castelos cor-de-rosa e tudo maravilhoso. Okay? Portanto, tem esta parte que é a parte que eu comparo à ilusão, à parte que nós nos deixamos levar por esta sensibilidade e achamos que é possível fazer alguma coisa e chegar a algum sítio. Okay? Mas depois também tem a outra parte, que é aquela parte que diz que, mas afinal as coisas não correram como eu estava à espera. E as palavras que este autor utiliza, ou compositor utiliza, são muito bonitas. Ele diz assim: mas os tigres vieram à noite com as suas vozes de tempestade e destroçaram a nossa esperança e envergonharam os nossos sonhos.
ok? Ele tem esta parte também, outras partes também, mas esta foi aquela que me chamou mais a atenção. É aquela parte assim mais dark, mais pesada, que diz, mas afinal houve aqui uma desilusão e nós fomos destroçados porque aquilo que nós estávamos à espera que iria ser não aconteceu, ok? E termina ainda com uma questão que diz assim: eu sonhei um sonho que a vida seria, mas o que eu estou a viver agora é completamente diferente daquilo que o meu sonho era. E a vida matou o meu sonho. Okay? Esta é como termina a música: a vida matou o meu sonho. E exatamente esta questão da desilusão, de nos sentirmos um bocado perdidos, de acharmos que iria ser assim, mas afinal já não foi, e de não termos a capacidade, ou pelo menos acharmos que não temos a capacidade de voltar outra vez a sonhar, de voltar outra vez a atingir aquele sonho. E muitas vezes abandonamos os nossos sonhos exatamente por causa das desilusões. E na realidade, e é uma coisa que eu acho que falta nas músicas, é o fim, é a terceira parte, não é? Nós vivemos a ilusão, vivemos a desilusão, mas depois falta ali uma terceira parte, que é aquela parte em que nós podemos compreender que se a desilusão chegou é porque nós estávamos iludidos. Como diz Luís Gasparetto, a desilusão é a visita da realidade. Okay? E se nós estávamos iludidos é porque não tínhamos as condições necessárias para que o nosso sonho realmente se concretizasse. E se não tínhamos as condições necessárias, obviamente que o sonho não foi avante. Se ele fosse, iria ser um fracasso imenso, ok? Ou mesmo até o levamos avante, mas ele foi um fracasso, porque não havia as condições. Então é necessário nós pararmos para analisar se realmente o nosso sonho tem bases para seguir em frente. E se não tem, o que é que nós podemos fazer para que essas bases apareçam, para que elas cresçam, para que elas estejam lá, para que o nosso sonho realmente se possa concretizar. E aqui um pormenor muito interessante em relação a esta energia de Peixes e Neptuno é que nem sempre o caminho que nós achamos que é aquele que devemos percorrer para atingir o nosso sonho é aquele que na realidade acontece. Então imaginem, por exemplo, o meu caso. Eu sempre achei, quando era muito pequenina, eu achava que ia ser cantora quando fosse grande. E realmente houve uma altura da minha vida em que eu participei numa banda, eu fui cantora, mas depois aquilo não deu certo e realmente foi uma desilusão muito grande para mim. Mas hoje em dia eu começo a pensar, tipo, ok, se calhar o meu percurso como cantora naquela maneira não iria funcionar assim, porque eu não ia simplesmente estar a cantar por cantar, até porque eu nem sequer gostava muito das músicas que eu cantava. Eram da banda, não eram minhas. E hoje em dia eu começo a pensar do género, ok, se calhar eu posso utilizar a música e se calhar eu posso utilizar a minha voz para explicar às pessoas como é que se sente quando está nas posições em que os planetas passam, e então já existe um motivo para eu cantar, já existe um motivo para eu atingir o sonho de ser cantora. Então o caminho a percorrer para chegar ao sonho não é aquele que eu estava a imaginar, não é como a banda, não é cantar músicas simplesmente por cantar, simplesmente exprimir aquilo que eu possa estar a sentir. Até porque, como eu vos disse há bocado, eu acho que as músicas hoje em dia falta-lhes qualquer coisa no fim, porque elas falam das coisas negativas, mas não dão a solução para resolver as coisas negativas. E espero eu, um destes dias, poder-vos também passar, se calhar, as minhas próprias músicas e mostrar-vos não só o lado positivo, não só o lado negativo, mas também a solução para o facto de nós termos passado por aquelas duas questões, ok? Então queria que vocês percebessem isto, que às vezes aquilo que nós sonhamos pode não acontecer como nós estávamos à espera, pode não ser o caminho que nós queremos percorrer, pode ser um outro caminho diferente, mas se nós confiarmos que se não aconteceu é porque ainda não estavam reunidas as condições suficientes para que aquilo acontecesse e continuarmos o nosso caminho de vida, a observar, a perceber de que forma é que as coisas vêm ter connosco, de que forma é que a vida se vai desenrolando, porque a vida está sempre certa, está sempre tudo certo. Nós só temos que olhar para as questões e perceber que se calhar não era o momento ideal, não era a pessoa ideal, não era a questão ideal, ok? E de certeza que vocês já devem ter vivido aquela situação de vida em que sonhavam que iam estar com alguém que tinham conhecido o príncipe encantado ou a princesa encantada e que era aquela pessoa da vossa vida e depois chegaram à conclusão de que afinal não era bem assim, não era bem aquela pessoa. E porquê? Porque vocês ainda não estavam preparados para aquele momento ou aquela pessoa não estava preparada para vocês. Então foi necessário vocês aprenderem alguma coisa com ela aprender alguma coisa com vocês para se calhar num futuro mais longínquo vocês até ficarem com ela ou ficarem com outra pessoa no qual vocês precisavam ter passado por aquele caminho para que aquela pessoa pudesse chegar à vossa vida e vocês realmente pudessem se entender com ela, ok?
a necessidade de um crescimento, uma evolução, uma aprendizagem, que é uma coisa que eu digo sempre, e que as experiências de vida nos vêm trazendo, nos vêm dar essa questão, essa necessidade, essas bases que nós precisávamos. Okay? Mas, por exemplo, eu poderia estar a falar do emprego de sonho que vocês achavam que seria maravilhoso, okay? Aquele sítio que era fantástico e tal, e depois chegam lá e afinal não era nada aquilo que vocês estavam a pensar e ficam desiludidos e acham que nunca mais vão conseguir atingir aquela carreira que vocês queriam porque não tiveram a oportunidade que vocês queriam. Não era por ali o caminho, ok? É mais fácil vocês perceberem que se calhar vocês passaram por aquilo porque precisavam de aprender alguma coisa e não é para desistir do sonho, é para continuar atrás dele, mas agora por um caminho diferente, agora por uma outra maneira de ver as coisas e de agir, por forma a conseguir atingir o sonho sim, mas com mais bases, com mais condições para que realmente haja resultado e valha a pena viver esse sonho, ok? Então é isto que eu queria que vocês não se esquecessem. E agora vou-vos explicar o que é que está a acontecer e o que é que vai acontecer, principalmente no próximo ano, em relação a este Neptuno, que é uma coisa extraordinária. Então, casos mais recentes. Agora no próximo dia 7 de dezembro, o Neptuno vai ter a visita de Marte. E Marte é um planeta que tem a ver com a ação e com o movimento. Então significa que Marte vai impulsionar para nós pormos os nossos sonhos em prática. Ele vai dar um empurrão para nós seguirmos em frente. Mas Marte é assim um bocado para o precipitado. Nós temos de ter algum cuidado para não irmos com demasiada sede ao pote, para não irmos cheios de vontade. E depois, como eu dizia, não estarem as condições reunidas e nós termos a desilusão, ok? Assim como depois também no dia 21 de dezembro, o Neptuno também vai fazer uma ligação, e neste caso também vai ser positiva, com Vênus, ok? E Vênus também é uma energia que não é tanto para a ação, mas é mais para o entendimento, para conseguirmos nos entender com os outros e muitas vezes até nos conseguimos entender connosco próprios, ok? Então será aqui também mais uma questão que teremos de ter algum cuidado, porque isto também pode dar, por exemplo, nós empolgarmos com alguém, nós a ficarmos aí todos a achar que a coisa vai ser maravilhosa e depois a seguir pode não ser bem aquilo que nós tínhamos imaginado, ok? Mas o mais interessante disto tudo não é exatamente este ano, é o próximo ano. Em 2019, o Neptuno, que está a passar na sua constelação, que é Peixes, vai fazer 3 ligações, ou seja, 3 vezes no ano ele vai fazer ligações com 2 planetas muito importantes. O primeiro é Júpiter, que por acaso está a passar também na sua própria constelação, que é Sagitário, e o segundo é Saturno, que também por acaso está a passar na sua própria constelação, que é Capricórnio. Por isso é que eu digo que é uma situação rara, porque nós vamos ter 3 planetas nos seus próprios signos, ou seja, os reis nos seus próprios reinos, a fazerem ligações entre eles e a permitirem com que nós tenhamos mais aprendizagens, mais experiências para o nosso crescimento. E como Neptuno é de todos os 3 aquele que anda mais devagar, no meu entender, eu acho que são os outros 2 a influenciar estes nossos sonhos, esta nossa vontade de chegar mais longe e fazer mais coisas na nossa vida. E reparem, o engraçado é que Júpiter é um planeta que expande. Tudo que ele toca, ele põe maior. Então, se ele vai tocar aos sonhos que nós temos, ele vai nos dar a vontade de querer ir atingir esses sonhos. De chegar lá, de ir em frente, de levar as coisas. E depois é aquela coisa do é desta, eu vou conseguir, ok? Apesar da ligação não ser propriamente muito positiva, o que me faz dizer-vos para terem alguma atenção, exatamente para não caírem nos exageros e naquela coisa do é desta e agora vou ver e depois pode ser um bocado precipitado da vossa parte. Apesar disso, não deixa de ser Júpiter e não deixa de ser a expansão, ok? E Saturno é o planeta que tem exatamente ao contrário do Júpiter, ou seja, o Saturno vai limitar, ele vai restringir. Saturno tem a ver com responsabilidade, tem a ver com maturidade, tem a ver exatamente com a estrutura que nós precisamos para pôr em prática os nossos sonhos, as condições necessárias para pôr em prática. E se, ao juntarem-se estes 3 planetas no céu, o Saturno verificar que realmente nós não temos condições para pôr em prática o nosso sonho, que não estamos preparados para ele, que ainda precisamos de aprender mais alguma coisa, ele vai nos cortar as bases, ele vai nos limitar, ele vai nos dar a tal desilusão para nós conseguirmos atingir esses sonhos, sim, mas não naquele momento, mais tarde. Nós temos que procurar novas estruturas, procurar novos pensamentos, procurar novas maneiras de agir, para que depois, mais tarde, realmente a coisa consiga fluir, ok? E agora, só para vocês ficarem com a noção das datas, porque elas vão ser bastante importantes, nós vamos ter a primeira ligação entre estes 3 planetas em janeiro e fevereiro, mas inícios de fevereiro, e por acaso, só por acaso, vai apanhar 2 situações lunares muito importantes. A primeira, que é o eclipse lunar, que vai acontecer no dia 6 de janeiro, já estão os planetas a começar a ficar mais próximos uns dos outros, e depois apanha também a lua nova em Aquário, que vai acontecer no dia 4
de fevereiro e que também vai ter os planetas bastante próximos em relação a graus do céu, ok? E portanto só aqui já significa que ainda vai ficar mais potente este Neptuno, porque não é só a ligação com Saturno e com Júpiter, mas também as luas que estão aqui a influenciar, ok? Mas, se calhar, no meu entender, a situação mais fulcral que existirá será em junho, porque em junho estes 3 planetas vão estar exatamente no mesmo grau, 18 graus do céu. 3, Saturno, Júpiter e Neptuno, a 18 graus no céu, cada um na sua constelação. E isto significa que eles vão ter a hipótese de criar mais situações, mais experiências na nossa vida, exatamente para nos fazer crescer e para nos fazer atingir os tais objetivos, mas agora de uma forma mais estruturada. E curioso também, mais outras 2 curiosidades muito interessantes, é que esta ligação do Marte a Neptuno, que eu falei que vai existir agora no dia 7 de dezembro, vai apanhar a Lua Nova em Sagitário. E a ligação dos 3 planetas, o Júpiter, o Saturno e o Neptuno, em junho vai apanhar a Lua cheia em Sagitário, ou seja, 6 meses depois. Portanto, muito do que nós vamos viver agora, no início de dezembro, vai depois ter repercussões para junho do próximo ano. Por isso que eu queria que vocês ficassem atentos e percebessem que coisas é que vos estão a acontecer, que às vezes até parece que não têm nada a ver uma coisa com a outra, mas se vocês compreenderem e analisarem bem, vão ver que a aprendizagem que vocês tiraram daquelas experiências foi a mesma. Era uma necessidade de crescimento, era uma necessidade de criar as condições para que os sonhos pudessem ir avante, ok? E depois, outra coisa interessante, por menor também, é que quando estes 3 planetas ficam juntos em junho, a 18 graus, logo a seguir Neptuno vai entrar retrógrado, ou seja, vai começar a andar para trás, pelo menos na nossa perspectiva, da Terra para o céu. Então é ali uma altura em que ele não está propriamente parado, mas já está a começar a desacelerar, o que significa que tem mais capacidade para entrar em contacto, em ligação com os outros planetas, será também forte para nós. E depois, a terceira ligação que este Neptuno terá com os 2 planetas, o Saturno e o Júpiter, será mais para o fim do ano e aí já vai ser separado, cada um em cada vez. O primeiro é com o Júpiter e, no meu entender, é um bocadinho mais complicado. Porquê? Porque o Júpiter expande, não é? Então nós estamos ali todos cheios de vontade para fazer alguma coisa. Saturno não está assim tão perto quanto isso para poder influenciar, então nós podemos desiludir ainda mais, ok? E depois, em novembro de 2019, o Neptuno vai fazer a ligação só com o Saturno, ok? Então aí é que se vai ver se realmente nós criamos as estruturas necessárias quando quisermos atingir aqueles nossos sonhos ou se ainda não, se ainda vamos precisar de rever as nossas atitudes, rever a maneira como nós estamos a agir e as pessoas que estão à nossa volta e as circunstâncias em que nós estamos para perceber se não é preciso ainda criar mais qualquer outra condição que nos vai permitir então realizar os nossos sonhos, ok? Então queria que vocês ficassem atentos porque vai ser exatamente no início do ano, janeiro, fevereiro, a meio do ano, em junho, e no fim do ano, setembro e depois novembro, ok? Se vocês ficarem com atenção a estas datas e virem que coisas é que vos vão acontecer para vocês perceberem que há ali uma aprendizagem. E exatamente para vocês não se esquecerem desta situação que eu acabei de explicar agora, eu vou-vos cantar um bocadinho da música para vocês, não vou cantar a música toda, vou só cantar um bocadinho da música para vocês ficarem com esta noção da sensação que vocês poderão ter. A música consegue exprimir isto, as emoções, não é? As emoções que vocês poderão ter com os mais diversos acontecimentos que vos podem acontecer. E esta questão, quero vos lembrar que está dividida em 2 partes, ok? A primeira que tem a ver com a ilusão, e eu escolhi a parte da música exatamente que fala sobre isto. Eu sonhei o sonho e era tudo muito bonito. Depois, uma outra parte que está dividida em 2, que é a primeira que tem a ver com o lado mais negativo, aquele baque, a desilusão, não é? E vieram os tigres à noite e com vozes de tempestade, que é uma coisa mais negativa, mais dark, mais aquela coisa que nos vai magoar e ferir, ok? E depois a completa desilusão, que é a vida matou o meu sonho, que é o fim da música, ok? Então eu queria que vocês sentissem o que esta música vos vai transmitir, para quando vocês estiverem, se vocês estiverem a passar por alguma situação que vos ressemble a esta sensação, a esta emoção que eu vos vou transmitir aqui nesta música, vocês possam parar para pensar e acalmar um bocado as emoções e perceber que não é só a primeira ilusão, não é só a segunda desilusão, há uma terceira, que é a aprendizagem. Okay? E se vocês conseguirem aprender alguma coisa com a desilusão, ou com a ilusão e desilusão que tiveram, com certeza poderão criar condições para que no próximo sonho
ou o mesmo sonho, mas na próxima vez, vocês consigam atingi-lo agora já com mais condições, agora já mais bem preparados, agora já com razão para realmente atingir aquele sonho, ok? Então, espero que vocês gostem. Eu vou só cantar aqui este bocadinho para vocês, a ilusão e depois a desilusão. É assim. I dreamed a dream that time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. But then the tigers come at night, with their voices soft as thunder, and as they tear our hope apart, and as they turn our dream to shame, I had a dream my life would be so different from this hell I'm living, so different now from what it seemed. Now life is killed, the dream I dreamed. Era esta então a música que eu queria que vocês ouvissem, escutassem, sentissem, para que pudessem identificar e não se esqueçam que vai existir sempre uma aprendizagem, uma terceira parte, algo que vocês podem construir, que vocês podem sustentar os vossos sonhos para que eles realmente possam crescer com toda a felicidade, com toda a resolução que vocês gostariam e que eles possam trazer a felicidade de terem realmente conseguido atingi-los, ok? Espero que então que vocês tenham gostado. Amanhã estarei por aqui para vos trazer a influência deste Neptuno, Saturno e Júpiter para cada um dos signos e ascendentes. Estejam aí a toques para poder ouvir e então encontramos-nos nesses vídeos. Beijinhos e abraços. Até lá.